Jesus. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É neste nome que nós estamos caminhando, marchando, rumo à glória eterna. Nós damos boas-vindas a todos no precioso nome do Senhor Jesus. Cumprimentamos também nossos irmãos pela internet, aqueles que estão nos ouvindo e outros que, porventura, ouvirão ainda mais adiante. São Mateus 25, nós vamos ler sobre as 10 virgens, pois queremos continuar um pouquinho mais nesta manhã, pensando sobre este assunto. São Mateus, capítulo 25. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E, tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele, respondendo, disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém. Oremos ao Senhor. Grande Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nós elevamos a Ti neste momento o nosso pensamento, a nossa oração. Primeiramente, queremos suplicar a Tua graça, a Tua misericórdia, porque reconhecemos que somos tão falhos, ó Pai. De fato, como seres humanos, não há nada bom em nós. Quando pensamos em fazer o bem, o mal está diante de nós. O bem que queremos fazer, Pai, não damos conta. Como gostaríamos de ser melhores cristãos, principalmente nessa hora em que nós estamos vivendo. Mas o mal que nós não queremos é o que estamos praticando constantemente. Então, Senhor Deus, perdoa-nos, ó Pai, e ajude-nos em todas as nossas necessidades. E agora, ao ouvirmos a Sua palavra, que a nossa fé seja elevada e que o Espírito Santo possa vivificá-la em nossos corações.
nós oramos pedindo e entregamos este culto em tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar-vos. Pois bem, amados, nós devemos dar toda a nossa atenção àquilo que temos vindo buscar, não é? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E o que nós estamos buscando é um levantamento de fé. Porque a Bíblia diz que todas as coisas são possíveis àqueles que crerem. Não é isso? E o profeta de Deus disse assim para nós: se eu estou atirando ao alvo com o meu rifle, e ao puxar o gatilho e detonar a bala, e eu ver que está faltando alguns centímetros para acertar no alvo, então eu preciso fazer um reajuste na mira do meu rifle. Deu para entender? Então se faz um reajuste até que acerte diretamente no alvo. E se todas as coisas são possíveis àqueles que creem, e precisamos fazer um reajuste, não é? Nesse rifle, porque precisamos acertar ao alvo. Muito bem. Eu sei que não guardamos tudo, porém o Espírito Santo, na hora precisa, trará à nossa lembrança aquilo que temos necessidade. O próximo passo da igreja, estamos esperando que o profeta William Branham ressuscitar e armar uma tenda em algum lugar, e nós então entramos nessa tenda e ouviremos uma tremenda mensagem, né? E a revelação dos 7 trovões. Então isso vai nos transformar, vai nos mudar, vai nos dar fé para sermos arrebatados. Oxalá fosse assim mesmo, né? Mas na verdade o Elias já veio e ele restaurou a palavra. Ele revelou para nós aquilo que os 7 trovões falaram e João ia escrever e foi proibido. Mas foi dito nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar sua trombeta, será revelado os segredos de Deus, como ele anunciou aos profetas seus servos. Muito bem. Então, o próximo arrebatamento não é esperar a ressurreição isolada do irmão Branham. Ele vai ressuscitar, é claro. Todos os santos que dormiram em Cristo, a Bíblia diz que eles ressuscitarão primeiro. Mas não para revelar mais nada, tudo já está revelado. O que precisamos agora é crer e viver isto. Então, o próximo passo da igreja é o arrebatamento. Porém, não sabemos o dia e nem a hora. Mas Deus tem nos dado para nós o que nós precisaríamos para entender, para percebermos a aproximação deste grande evento. A primeira coisa é que Deus enviou Elias para restaurar a palavra. Não é isso? O mensageiro da 7ª era, que é um mensageiro profético. Então, eu creio que esse é o maior sinal de que nós chegamos ao fim. Essa mensagem que precursa a segunda vinda do Senhor Jesus. Porque como poderia acontecer o arrebatamento
na grande confusão religiosa que nós nos encontramos, sem Deus trazer para nós uma mensagem de preparação. Quando me converti, alguns anos atrás, quase meio século, né? Se não passa um pouquinho. Então a minha pergunta era para o presbítero da igreja, o companheiro amado, não é? José de Lima, o amado irmão, o amado pregador. Então eu falei, escuta, nós estamos aguardando a volta de Jesus? Sim. Jesus vai vir para levar uma igreja? Sim. Qual igreja Jesus vai levar? Qual delas? Aí a resposta dele para mim foi, Jesus vai levar crentes de todas as igrejas, porque em todas as igrejas tem crentes fiéis a Jesus. Eu pensei, mas espera, vai levar irmãos da Assembleia de Deus, vai levar da Batista, da Metodista, da Católica, porque em todos os lugares tem esses crentes esperando a volta de Jesus. Ele disse, sim, Jesus vai levar crentes de todas as igrejas. Eu nunca fui de teimar, graças a Deus por isso. O profeta diz que a teimosia não é de Deus, né? Então eu fiquei com aquilo, falei, mas espera um pouco. Nossas irmãs da Assembleia de Deus procuram a santificação, não é? Não corta os seus cabelos, não usa pintura, não faz isso, não faz aquilo, e aquelas outras, de lá das outras igrejas, o que estão fazendo? E vai levar todo mundo. Então, lá dentro de mim eu não concordava, não tinha como concordar, né? Tal como o batismo com o Espírito Santo. Falou em línguas estranhas, você recebeu o batismo com o Espírito Santo. Lá dentro de mim a gente não concordava, porque via pessoas que falavam em línguas estranhas, mas não dava frutos. Meu Deus. Então, amados, Jesus, de fato, vai levar crentes de todas as igrejas. Mas ele está tirando esses crentes de lá agora, colocando esses crentes na palavra. Porque o nosso Deus não é Deus de confusão. E lá no céu não vai ter uma igrejinha cada quadra, não é? Como nós vemos aqui, quase que em cada esquina tem uma igreja. Então, amados, tinha que haver mesmo um mensageiro com uma mensagem profética, uma mensagem precursora. E aí estamos nós, crendo nesta mensagem. Muito bem, então Jesus virá para aqueles que estão preparados, as virgens prudentes. E depois, então, entrará o período da grande tribulação, que são 3 anos e meio, onde se cumprirá a última metade da 70ª semana das 70 semanas de Daniel. Deu para entender? Porque foi prometido 70 semanas. 69 semanas se cumpriram. Então, a última semana, que é a 70ª semana, o sacrifício cessou na metade da semana. Uma semana de 7 dias, metade da semana são 3 dias e meio, que significa 3 anos e meio. Contando os meses de 30 dias, dá 1.260 dias certinho. Muito bem. Então, na metade da última semana, cessou o sacrifício. Jesus Cristo morreu no Calvário para nos salvar. Então, começou-se as eras da igreja, entre uma e a outra metade que ainda está faltando. Estamos nas eras da igreja e chegamos na última era. Então, quando Jesus tirar a sua noiva, vai começar o período da grande tribulação, que são 3 anos e meio, 1.260 dias. Muito bem, que é o cumprimento da última metade, não é? Da 70ª semana de Daniel. Muito bem. Agora, amados,
Nós cremos, apesar de não saber o dia e nem a hora, mas cremos que estamos vivendo a hora deste grande acontecimento, este grande evento que tomará lugar num destes dias. O profeta diz na mensagem, o rapto, que será em uma destas manhãs, entre as 7 e as 9 de alguma manhã. Agora não sabemos se esse horário é daqui, ou se é do Japão, ou se era dos Estados Unidos, não é? Mas o profeta disse isso, ele virá em uma destas manhãs. Então, amados, nós lemos aqui na mensagem às 10 virgens, no parágrafo 236, que Eva foi enganada por quê? Por que ela foi enganada? É porque ela não tomou toda a palavra. 236. Da mensagem às 10 virgens. Ouçamos, Eva foi enganada. Ela tomou parte da palavra. As virgens loucas foram enganadas. Por quê? Tomaram simplesmente parte da palavra. Saíram ao encontro do esposo, levaram suas lamparinas, mas faltou uma coisinha ali, faltou um tiquinho, né, irmão? Meu Deus, uma coisinha mínima. Aí o profeta vem e diz assim, olha, não são as grandes coisas que fazemos. Às vezes são as mínimas que nós omitimos, deixamos de fazer, é que pode nos estorvar. Saíram ao encontro, levaram as lamparinas, o noivo demorou, elas tosquenejaram todas, mas quando ouviu o brado, aí vem o esposo sair ao encontro, aí que foram ver que as lamparinas delas não paravam acesas. E saíram para comprar justamente no período da grande tribulação. O preço é muito mais alto. Porque quando a noiva for tirada da terra, o Espírito Santo sairá da terra também. E se com o Espírito Santo já está difícil, e sem ele? Terão que selar seu testemunho com suas próprias vidas, porque não vão poder comprar nem vender se não tiver a marca da besta. Se não tiver a marca da besta, vão ser mortos. E se receberem a marca da besta, estarão perdidos irremediavelmente. Então vejam, Eva foi enganada, ela tomou parte da palavra. As virgens loucas foram enganadas porque tomaram apenas parte da palavra. A igreja está enganada. Por quê? Estão tomando apenas parte da palavra. As denominações estão enganadas. Então o profeta diz, fique com a palavra. Amém. Fique com as Escrituras, porque Jesus falou que passarão os céus e a terra, mas suas palavras não hão de passar. Fique com a palavra. Esta é a única maneira. Fique exatamente com ela. Não saia dela nem um pouquinho. Não saia nem um pouquinho dela. Permaneça correto com ela. Siga bem em frente, como Deus disse para fazer. Não importa o que as outras pessoas digam, o que elas pensam de nós. Mantenham-se na linha da palavra de Deus. Eles ficam admirados. E quem sabe até pensando que nós estamos
pirados, né? Por crer que Deus enviou um profeta. É claro que se necessita do Espírito Santo mesmo para revelar. Mas está escrito na Bíblia: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Jesus falou isso falando do plural. Em verdade, Elias virá. E então depois falou de um Elias que já veio e não o conheceram. E lhe fizeram tudo quanto quiseram. E ele disse: assim farão também padecer o Filho do Homem. Então eles ficam com aquilo que Jesus falou. Em verdade, vos digo que Elias já veio. Mas e o Elias que Jesus falou que ele virá? No presente, ou melhor, no futuro, não no passado. Então, amados, pela mensagem se conhece o mensageiro. Um falso profeta é um que está totalmente fora da palavra. Não precisa toda a palavra não, mas nós vemos aí que eles estão quase que totalmente fora da palavra. Então, amados, pelos frutos se conhece a árvore. Se William Marion Branham veio e restaurou para nós a doutrina apostólica, começando com o batismo que está estampado nas páginas das Escrituras, se ele é um falso profeta, aí eu pergunto, e os outros? Aonde eles aparecerão? Então, amados, fiquem com a palavra. Esta é a recomendação. Esta é a única maneira. Fique exatamente com ela. Não saiam nem um pouquinho dela. Permaneçam correto com ela. Siga bem em frente, como Deus disse para fazer. Sem se importar o que digam as pessoas ou o que elas pensam de nós. Então, no período da grande tribulação, nós sabemos que a besta receberá poder. Agora, nós poderíamos pensar um pouquinho que o livro de Apocalipse, ele é todo escrito em símbolos. E João não estava delirando, não. João não havia comido muitas pimentas vermelhas, como alguém disse. Que João havia comido muitas pimentas vermelhas e ele ficou delirando, escrevendo aquelas coisas do Apocalipse. Aquilo ali é tudo em símbolo. Então, digamos assim, besta significa poder. E esse poder é um poder religioso, é um poder eclesiástico. Então a besta vai exigir, não é, que recebam a marca dela. Meu Deus. Eu fiz um apanhado aqui, ó. Besta significa poder. A mulher na Bíblia significa a igreja. Águas, quando se fala daquela besta que veio dos mares, não é, de muitas águas, quer dizer nações, povos, multidões. E a Bíblia mostra uma besta que saiu do mar, saiu do meio de multidões. E mostra uma outra besta que subiu da terra. O profeta disse que essa besta que subiu da terra é os Estados Unidos. E ela tinha 2 chifres representando 2 poderes, poder eclesiástico e poder civil. Muito bem. E a marca da besta que as pessoas vão receber na testa, isso não quer dizer que vai ser uma marca com a tinta, né, com alguma coisa que não saia da... Não é isso não, isso está na testa, na mente das pessoas.
Essa marca da besta é a doutrina trinitariana, que diz que existe um Deus com 3 pessoas distintas. E essas 3 pessoas formam um Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, 3 pessoas distintas formam um Deus. Então você pergunta, 3 pessoas e um só Deus? É. Então qual das 3 pessoas é Deus? Porque uma é e 2 não é. Não, todas as 3 são Deus, então é 3 deuses. Então a coisa está tão clara na Bíblia, porém ela tem esse poder eclesiástico. E essa marca na testa já está na mente das pessoas, e somente Deus pode tirar. E a marca na mão significa fazer a vontade desse sistema religioso. Então, amados, nós vamos continuar aqui um pouquinho mais na mensagem As 10 Virgens. Deixa eu ver qual é o parágrafo. Nós paramos aqui no 244, mas vamos voltar um pouquinho aqui. O profeta diz no 242, vamos recapitular um pouquinho. Sei que não vamos guardar tudo isso, mas hora que for preciso, o Espírito Santo vai trazer a revelação, a lembrança disso para nós. O profeta diz, e fez uma imagem à besta, para que a imagem da besta falasse, e todos que não adorassem a imagem da besta, reticência. Então ele diz, a imagem da besta, a denominação protestante. No nosso linguajar, nós diríamos, a imagem da besta é a denominação ou a religião protestante. Os evangélicos não são os católicos. Então ele está falando, veja bem, ele com letra maiúscula, Deus está falando aqui em Apocalipse, fez uma imagem à besta para que a imagem da besta falasse. Ele está falando aqui da América, vem? Porque este 13, capítulo 13, este capítulo é sobre a América, a besta que subiu da terra. Vem? Todas as outras bestas saíram da água, que significa densidade e multidões de pessoas, povos, não é? Mas a besta aqui, ela sobe como um cordeiro, lá da terra onde não havia gente, e tinha 2 pontas, 2 chifres. E então ela falou como um dragão. E eles fizeram uma imagem da besta que estava na Europa. E fizeram esta aqui uma imagem a ela, unindo as igrejas e formando esta comunidade protestante. E então eles forçaram todas as outras igrejas que elas não podiam nem mesmo comprar ou vender ou nada mais sem ter esta imagem da besta. Gostaria de falar isso aqui somente para o meu povo, né? Mas tem que haver uma voz clamando. E isso é bom para trazer um despertamento. Sei que muitas pessoas vão ranger os dentes, não é? Porém, é problema deles e Deus. Nós estamos aqui com a palavra de Deus, a mensagem que Deus nos enviou na mão e passando isso para vocês.
Então, o profeta, mostrando para nós que as outras bestas saíram das águas, porém esta saiu da terra, e ele diz bem claro que está falando aqui da América. E essa besta que levantou da terra, que é a América, tinha duas pontas, dois chifres. Eu disse, né, um representando o poder eclesiástico e o outro representando o poder cívico. Muito bem. Então ele continua dizendo, agora observe o que acontece aqui. E ele causou ambos, reticência, grandes, ricos e pobres, livres e cativos, a receberem uma marca em sua mão direita ou em sua testa, e que nenhum homem podia comprar ou vender até que ele tivesse a marca, ou o nome da besta, ou o número de seu nome. A Bíblia diz bem claro que o número é o número de um homem. E esse número é 666. 666. Então, a Bíblia diz aqui está a sabedoria. Deixe que aquele que tem entendimento conte o número da besta, pois ele é o número de um homem, e seu número é 666. Pois sabemos quem é este. É a hierarquia de Roma, o Papa. Pobre, coitado, né? O profeta diz, eu sei, eu estive ali, eu mesmo, e vi. Sobre o seu lugar, o seu trono como estava, como eles puseram o primeiro Bonifácio ou terceiro, bem no princípio da era católica aqui. E lá em cima está, quer dizer, estava escrito, né? Eu vi alguém dizer que está escrito na coroa do Papa, estas palavras, Vicaris Filii Dei, que significa um vigário do Filho de Deus. Paremos e pensemos um pouquinho. Ele não é o homem que determina as coisas para a maioria das pessoas, para a maioria das multidões de pessoas do mundo. Então, veja, essas palavras, essas letras significam o vigário do Filho de Deus. Em outras palavras, quer dizer, exatamente como o Filho de Deus assentado aqui na terra, hein? Todos os poderes para mudar a Bíblia, para mudar qualquer coisa que ele queira. Portanto, diz, Ave Maria. O que o Papa diz? Nós teremos uma Ave Maria. E pronto. Bem, nós faremos isto e aquilo. E o que o Papa diz é isto. É isto. Um vigário no lugar do Filho de Deus. Paramos aqui. Agora, continuando, ele diz: recentemente, eles tiraram esse dogma de que Maria, falando da mãe de Jesus, né? Tiraram esse dogma de que Maria não foi sepultada. Recentemente eles tiraram esse dogma. Que Maria não foi sepultada. E eles têm sua sepultura e tudo marcado onde ela foi enterrada. Disseram, não, ela se levantou novamente e ressuscitou. Agora, por quê? O Papa disse, é isto, é assim, é infalível, vem?
o Papa o disse: vem, vigário do Filho de Deus. Então, nós vemos aí eles, como é que se fala aí? Transformando pessoas que morreram em santos. Como é que fala? Canonizando. Canonizando, não é? É porque em vida ele fez um milagre e tal, né? Então nós precisávamos canonizar o irmão Branham, né? E quanta coisa Deus fez através dele, com testemunho real, né? Provado pela própria ciência. E de fato ele é um santo mesmo, né? Amém. Graças a Deus. Mas eles fazem isso aí. Por quê? Porque ele tem a autoridade, ele está aqui no lugar do Filho de Deus. E disse: agora quem quiser saber quem é a besta e de onde vem este poder, repito, a besta quer dizer poder. E de onde vem esse poder? Ela diz: conte os números e deixe aquele que tem sabedoria. Sim, esse é um daqueles dons do Espírito Santo, que é o dom de sabedoria, vem? Aquele que tem sabedoria, conte os números do homem, pois conte os números da besta, pois é o número do homem, e o seu número é 666. Agora vocês tomem e soletre aquele nome, V-I-C. É exatamente de acordo com as palavras. E trace uma linha aqui embaixo, ou some os algarismos romanos, transforma essas letras em algarismos romanos, não é? E você encontrará aqui que você tem 666. Isso é correto. Meu Deus, isso não é fofoca, não. Isso é a realidade. Agora, isso é para quem tem um profeta, né? E agora, façamos uma imagem a essa besta. E aqui neste país, eles fizeram uma imagem, uma confederação de denominações unidas. Lá na América, eles fizeram isso, uma imagem, reuniram uma confederação de denominações, que quer dizer igrejas unidas. O profeta diz: os nicolaítas se reunindo e se denominando, e finalmente unirão esta irmandade. Não entram como católicos. A gente pensa assim, mas será que todos esses protestantes, aí, essas igrejas evangélicas, vai virar todo mundo católico? Não, não é assim. Eles não entram como católicos, eles entram como uma irmandade unida. E a base de tudo isso é a marca da besta que está na mente, né? A doutrina das três pessoas, que coloca Jesus como uma segunda pessoa. Quando a Bíblia diz que ele é o primeiro e o último, ele é o alfa e o ômega. Quando a Bíblia diz que ele é o Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Quando o próprio Jesus diz: quem vê a mim vê o Pai, não é? Não crês tu que eu estou no Pai, o Pai está em mim? O Pai que está em mim é quem faz as obras. De que jeito o Pai estava no Filho? Uma pessoa dentro da outra? Hein? Não, o Pai Espírito habitando naquele tabernáculo de carne que ele próprio gerou no ventre da Virgem Maria. Meu Deus! Que Deus abra a mente destas pessoas. Então vejam, não entram como católicos, mas eles se unirão como uma irmandade para tentar aniquilar o comunismo. E o profeta diz assim, a Bíblia diz que Deus levantou o comunismo para vingar das nações pelo que tem feito aos filhos de Deus. Mataram milhões, né?
E não somente mataram, mas como é que se diz a eles? Judiaram, né? Escarneceram. Tanta coisa. Então, está escrito aqui no 248, a Bíblia diz que Deus levantou o comunismo para vingar das nações pelo que tem feito aos filhos de Deus. Exatamente correto. Ele disse, eles dão seu poder e tudo mais à besta por 1 hora, e para vingar ao povo o sangue que elas haviam derramado. Para vingar ao povo o sangue que elas haviam derramado. E quando essa bomba atômica, ou seja o que for, atingir aquela cidade do Vaticano, e a hierarquia romana não existir mais, ela diz, e nela foi encontrado o sangue de cada mártir que foi morto no mundo. Aí está ela, e aqui está a imagem dela, uma confederação de igrejas. Esse Papa teve a humildade de pedir perdão, né? Pedir perdão ao mundo, né? Quer dizer, ele reconhece, então, o que foi feito por eles, né? Não demorará muito até que teremos que fechar aquelas portas ali. Isto é correto. Fechar aquelas portas ou tomar a marca denominacional. E nós fecharemos as portas. Isso é correto, porque nós sabemos melhor do que isto. Aleluia. Vamos reunir aonde, hein? Pode fechar, não tem problema não, mas aceitar essa marca ainda não vai aceitar não. Agora eu quero falar concernente à parte da pressão antes de sairmos daqui uns poucos minutos. Agora, o selo de Deus é o Espírito Santo. Todos vocês sabem disso, não sabem? Que o selo de Deus é o Espírito Santo, correto? Todos nós sabemos disso, que o selo de Deus é o Espírito Santo. Agora, isso é encontrado. Tome Apocalipse 9, do verso 1 ao 4, e encontrarão que todos eles tinham o selo em suas testas, porque aqueles que não tinham eram marcados. 1 Coríntios, ou melhor, Efésios 4:30 diz, não entristeçais o Espírito Santo, esse é aquele anjo que veio selando as testas. Agora, isso não significa que ele toma e coloca uma mancha ali. Sua testa é sua revelação, vem? A sua mão é a coisa que você faz em relação a isto. Veja, é uma marca espiritual, vem? Ele não pega um grande selo e te sela assim. Quer dizer, prega na sua testa, né? Quando eu vi aquele panfleto político na parede da casa do irmão ontem, eu lembrei disso aqui. Falei, aí essa marca, aí esse selo aí, né? Meu Deus do céu. Que simplicidade, né? Tire isso daí. Como aqui há poucos anos atrás, eles disseram quando a NRA surgiu, sigla inglesa de Administração de Recuperação Nacional. É o que significa essas letras, NRA. Essa é uma nota do tradutor. O que era isso? Ou o que era isto, aquilo? Não procure por isso, já existe. A Bíblia diz que isso começou bem lá atrás e já está quase acabando agora, hein? Isso é correto, diz o profeta. Mas ele marcou os selados, hein? E agora como foi? Como foi o primeiro selo?
o que ele parecia, eles foram cheios do Espírito Santo. No dia de Pentecostes, eles foram selados. De que maneira? Como foi representado esse selo, esta marca? Eles foram cheios do Espírito Santo, de maneira a serem vivificados de dentro para fora e poder falar em outras línguas que eles nem sequer conheciam. E as pessoas que as ouviram ficaram admirados, dizendo: não são todos esses galileus? Como, pois, ouvimos na língua em que nós fomos criados? Eles falavam em Galileu, mas eu creio que o Espírito Santo traduzia para eles, né? Na linguagem deles. Então, este é o selo. Eles foram cheios do Espírito Santo, isso é correto. E suas obras foram as obras de Cristo. Eles colocavam as mãos sobre os enfermos e eles saravam. Eles fizeram todos os tipos de sinais e milagres e maravilhas. E em suas testas estavam selados pela revelação que ele era o Filho de Deus. E eles estavam operando com ele a deidade de Cristo. Ali está a marca. Amém. Para quem sabe ler, um pingo é uma letra, né? Para quem sabe, sabe, né? Para quem Deus revela. Vocês dizem: bem, agora ele é a terceira pessoa ou a segunda pessoa. Vocês ainda não têm nenhum selo, a não ser o selo da besta, né? Dizendo que ele é a terceira pessoa ou a segunda pessoa. Profetas, vocês ainda não têm nenhum selo. Então apenas deixe isso de lado. Veja, você saiu fora do papel ali. Então não existe coisa como esta na Bíblia. Dizem: nós abençoamos, essência. Nós cremos na Santa Trindade. Nós abençoamos, não é, no nome da Santa Trindade. Nós cremos na Santa Trindade. Você está longe. Vocês não estão nem mesmo no papel agora, vem? Porque não existe tal coisa como trindade alguma mencionada na Bíblia. Encontre a palavra trindade na Bíblia e venha, disse o profeta, desafiando, né? Meu Deus. Um espaço vazio na fita. No filho chamado, o ofício de filho, agora, ele está em você, o batismo do Espírito Santo, o mesmo Deus. O Espírito Santo era o Pai de Jesus Cristo. E ele disse: um pouco e o mundo não me verá mais. Disse Jesus: eu vim em nome de Deus, e eu voltarei para Deus. O Espírito Santo novamente. E eu estarei convosco, e mesmo em vós até o fim, na consumação, através de todo o caminho, eu estarei convosco assim. Amém. E as próprias obras que eu faço, vós também as fareis. As coisas que tenho feito seguirão. Este será sempre o sinal do crente. Ide pregai, e batizando-os em nome do Senhor Jesus, e eles serão cheios do meu Espírito. E se forem, estes sinais seguirão todos aqueles que creem. Até o fim do mundo. Estarei sempre convosco, até o fim do mundo. E ele foi recebido na glória
É isto, e estamos esperando que ele venha um dia. Amém. Agora, este é o selo de Deus, e nós sabemos disso. Jesus disse lá em São João 14, eu rogarei o Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Amém. Que coisa! Jesus disse que vai rogar ao Pai, vai implorar, vai pedir ao Pai. Aí o trinitariano pensa assim, ele vai pedir para a pessoa que tem mais autoridade lá em cima, que é o Pai, né? Eu rogarei ao Pai para que fique com... como é que é? Perdi. Vamos ler? São João, melhor dizendo, é São João, capítulo 14. Meu Deus. Se não tiver revelação, aí eles ficam dizendo, olha, Jesus é o Filho de Deus, mas ele não é Deus. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Veja bem, outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Que Consolador é esse que Jesus prometeu que ia pedir o Pai para dar a eles? O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Falando com os discípulos. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis. Como? Porque habita convosco. Quem habitava com eles? Jesus. Porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. E no dia de Pentecostes, ele voltou. Não para estar com eles, mas para estar neles, vivendo através deles. Amém. Meu Deus. Meu Deus. Poderíamos parar, né? E recordem, existem apenas 144 mil judeus selados, que era o remanescente dos judeus que restaram. Mas nisto, na noiva gentia, veja, na noiva gentia, havia dezenas de milhares vezes milhares daqueles selados ali, porque são aqueles mártires e coisas que vieram através das eras ali, e eles ressuscitarão no dia do juízo. O que você acha que acontecerá quando aqueles pés de bronze e de juízo se colocarem ali naquele dia, e aqueles mártires se levantarem ali diante daqueles romanos, talvez nicolaítas lá atrás, que os queimaram em estacas e os lançaram nas covas dos leões e coisas assim, e eles se colocarão ali como advogados de acusação. Meu Deus, para acusá-los, para condená-los. No dia do juízo aqui, e o juiz assentado ali no lugar, você pregou o evangelho para eles? Eu selei minha vida lá na boca dos leões para eles. Quer dizer, eu fui lançado na cova dos leões, mas não neguei o meu testemunho de cristão. Amém. Que pregação, hein? Que pregação. Ó, irmão, falar a respeito de afastar-vos de mim
Apartai-vos de mim, porque nunca vos conheci. Falar a respeito de afastai-vos de mim, o inferno será muito bom para eles. Isto é exatamente correto. Retenham. Eu conheço aqueles que chamam a si mesmo, reticência, nicolaítas, e dizem ser cheios do Espírito Santo e não são. E eu vejo, aí está você. Oh, que hora está chegando, que terrível tempo! Deus vingará. Ele diz, eu vingarei. Meu Deus. Eu vingarei, diz o Senhor. Eu recompensarei. E cada obra maligna verá uma justa. Tudo que você já fez ou pensou em sua vida será mostrado contra você ali, naquela grande coisa magnética, com cada pensamento maligno que passou pela sua mente. Arrependam-se, filhos, que só há uma coisa que pode apagar isso. É o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque tudo está gravado. Se a ciência pode fazer essas coisas, irmão Mateus, seu pai, irmão Wagner, né, estão gravando aí, e o gravador de Deus? Até os pensamentos malignos que as pessoas têm estarão passando ali. Não tem como negar. Então, a melhor coisa que se façam é arrepender-se. Crer no Senhor Jesus Cristo, aceitá-lo como seu Salvador, e aquele sangue que foi derramado ali na cruz do Calvário, ele apagará todos os seus pecados. Arrependam-se, filhos. Há somente uma maneira para se livrar disto, é entrar em Cristo. E quando você chega em suas 5 graciosas feridas do seu lado ali, as 5 preciosas feridas em seu corpo, quando você vir aquilo sangrando no além e se esconder naquilo, diga, rocha das eras, eu não sou bom, esconda-me, rocha das eras. Sentir o precioso Espírito Santo apenas desvanecer e negar, ou melhor, e navegar para dentro do corpo de Cristo, ressuscitar para suscitar coisas novas. É um mundo novo ao redor de você. Os pecados que você uma vez amava ficaram para trás de você. Oh, não há nada futuro, nada presente, morte, nada mais te separará daquilo. Você está selado até o dia de sua redenção pelo Espírito Santo. Você tem a revelação de quem Ele é. E você sabe em seu coração que você passou da morte para a vida. Amém. É bom demais, não é? Não sei por que o irmão Anderson foi me contar isso. Mas eles gostam mesmo é de pinga. Meu Deus. Misericórdia. O senhor conhece a história, irmão Eli? Conhece? Então, você está pregando aqui, mostrando a realidade, né? Que coisa boa, oferecendo de graça a vida eterna. Mas o povo não está nem aí, né?
Eles gostam mesmo é de pinga. Jesus amado, bondoso Pai, como somos gratos a Ti, bom Deus, pelo que o Senhor tem feito por nós. E nós clamamos nesse momento a Tua misericórdia a favor daqueles, ó Pai, que ainda não Te têm recebido como seu Salvador. Aqueles que ainda não têm crido no sacrifício do Calvário. Sabemos que ouvir, todo mundo tem ouvido, mas receber, que o Senhor nos ajude, Pai, que cada um possa fazer a sua parte. Essa obra depende mesmo do Senhor, depende do Espírito Santo. Ele é o único que pode convencer o homem do mundo, do pecado. Aleluia! Ele pode transformar aquele homem velho pecador em uma nova criatura. O Senhor pode dar um banho, uma lavagem de água pela palavra e trazê-los para sentar-se na mesa do Senhor. Continue conosco, Pai, ajudando-nos em nossas necessidades. Precisamos de Ti. Cobre-nos com Teu sangue, Senhor. O inimigo está rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Não nos deixe sair do nosso lugar, que é a palavra, porque a palavra é Cristo, e se permanecermos em Cristo, o diabo já está derrotado, porque ele foi derrotado naquele dia do Calvário. Eu peço a Deus saúde para o enfermo. Não sabemos o que está acontecendo com o nosso irmãozinho Davi, mas o Senhor sabe, nós o encomendamos a Ti, ele, seu pai, sua mãe, seus familiares. Daqui a pouco nós estaremos ali com a permissão do Senhor. Fica conosco, Pai. Continue conosco no nosso dia a dia. E quando nós reunirmos aqui neste lugarzinho simples e humilde, não nos despeça vazios, Senhor. Enche nossos corações do temor do Senhor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nós oramos agradecidos no nome do Senhor Jesus. Amém e amém.